Vivemos dias de modernidade que nos facilitam e muito a vida. Contatos com gente em qualquer lugar do mundo que são feitos de forma instantânea nos ajudam e não quero parecer contrário a isso. Mas há um perigo por trás dessa facilidade. É que a gente perca o contato pessoal nos moldes que o Criador planejou para cada um de nós. Nos próximos minutos eu quero conversar com você a respeito disso. Fique comigo. Na terceira epístola de João, capítulo único, nós lemos dos versículos 13 a 15 o seguinte: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. O apóstolo João, no final dessa sua carta, curta por sinal, mostra que nem desenvolveu tanto o assunto pela expectativa de um encontro pessoal, face a face. Obviamente, João utilizou-se dos recursos de comunicação à distância, como a carta. Ele, diferente de nós, que não só temos os recursos digitais, mas ainda temos uma boa caneta e papel para escrever, ainda tinha que fazer uso da tinta e da pena. No entanto, João mostra que, apesar de se beneficiar de um recurso de comunicação à distância, ele jamais queria permitir que isso substituísse o contato pessoal. Acredito que essa preocupação de dizer, olha, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome, não é só um oi para geral, vá um por um, mostra a importância dos relacionamentos. A expectativa demonstrada, eu espero ver-te pessoalmente, nos ajuda a entender algumas coisas. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa nossa reflexão são os perigos da modernidade. Eu vou destacar alguns. Em primeiro lugar, impessoalidade. A conveniência dos aplicativos, desde bancos à escola, ela tem feito da presença física algo cada vez menos necessário. Aonde está nos levando? Se por um lado ganhamos com isso, ganhamos tempo, ganhamos facilidade, o perigo é aumentar a impessoalidade. Em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo nos oferece uma informação muito interessante. Ele diz, passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, é o termo em aramaico para Pedro, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Nesse momento, onde o apóstolo Paulo está aqui mencionando o encontro com os apóstolos, ele fala de um encontro com Pedro durante 15 dias como se fosse um breve encontro. Quem de nós costuma fazer isso? Vou visitar alguém e gastar 15 dias. Não é algo que faz parte mais da nossa rotina, do nosso programa de vida. Porque o ritmo acelerado em que vivemos vai gerando cada vez mais impessoalidade. Um outro perigo da modernidade é a falta de diálogo. Eu me lembro que em janeiro de 2010 fui com a minha família para uma viagem missionária na África. Entre alguns países que passamos, nós gastamos a maior parte do tempo numa base missionária no norte da Tanzânia. Estávamos num lugar onde não havia eletricidade. No final do dia, quando escurecia, o pouco de energia que tínhamos por no máximo 2 horas, era proveniente dessa captação de energia solar. Depois disso, nada. Então não havia chuveiro quente, não havia geladeira. Eu lembro que logo quando escurecia, e escurecia cedo, nós tínhamos ainda um bom tempo antes de dormir e sempre gastávamos horas conversando. Eu lembro de meus filhos dizerem, ao final de algumas semanas que passamos ali, que nunca havíamos como família conversado tanto na vida, porque muitas vezes o ritmo acelerado, a tecnologia à nossa disposição começa a roubar o diálogo, começa a roubar a conversa. É preciso perceber que há muitas facilidades, benefícios dessa comunicação digital, mas se não admitirmos que isso pode levar à falta de diálogo, estaremos trilhando um caminho perigoso. Alguém disse que a internet aproximou os que estavam longe, mas distanciou aqueles que estavam perto. Uma outra coisa é o elemento da aparência. Vemos pessoas hoje preocupadas demais em transmitir uma imagem que não condiz mere simplesmente com a realidade. É lógico que eu não estou aqui advogando que você use rede social para postar os piores momentos, mas muitas vezes há uma preocupação exagerada, como as pessoas irão me ver. E quando supervalorizamos a aparência,
não estamos dando conta que às vezes estamos caminhando na contramão de um princípio espiritual. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus confronta os fariseus, não porque eles estavam orando, jejuando e dando esmolas, mas pela razão pela qual faziam isso, que era serem vistos pelos homens. Uma busca de reconhecimento pode nos fazer, mesmo quando estamos fazendo as coisas certas, acabar agindo de forma errada diante de Deus. Em último lugar, eu destacaria a comparação. Esse comportamento é antigo, está ligado, ao ser humano. Em Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5, a Bíblia diz: cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Esse sem se comparar com ninguém, que nós encontramos aqui na tradução da NVI, mostra ao que precisamos reaprender. Pedro estava caminhando com Jesus, depois de encontrá-lo ressurreto, e o Senhor fala com que tipo de morte Pedro haveria de morrer. Ele percebe que João vem seguindo e pergunta ao Senhor: e quanto a este? Naquele momento ele está dizendo: o Senhor diz como eu morro, e ele, aquilo era nada mais, nada menos do que um ato de comparação. Precisamos entender que Deus nos fez como seres únicos, nos deu dons e talentos especiais, e nós não devemos viver em função de comparação. No livro de Gênesis, logo depois de ter criado o homem, vemos o Senhor afirmando: não é bom que o homem esteja só. As pessoas acreditam e praticam isso nas prisões, que um dos piores castigos é manter alguém na solitária, em isolamento completo. Em Provérbios 18:1, a Bíblia diz: o que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, está buscando só o seu próprio desejo. Precisamos entender que a modernidade trouxe benefícios, mas amplificou um perigo, que é empurrar-nos a um isolamento, a viver uma vida impessoal de relacionamentos frios e distantes, e nós não podemos aceitar isso. Até porque a Bíblia diz que o que se isola está buscando o seu próprio desejo. O homem é egoísta por natureza. Quando nos isolamos, estamos simplesmente alimentando isso. Por quê? Porque relacionamentos vão exigir de nós uma quebra desse egoísmo e uma disposição de interação, não apenas naqueles elementos agradáveis de um relacionamento, mas também naquilo que para nossa carne seria considerado desagradável, ceder, fazer a vontade de outro. Bom, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que os relacionamentos nos ajudam, pelo menos os relacionamentos na perspectiva bíblica, nos ajudam a tirar o foco de nós mesmos e colocar o foco nas outras pessoas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Deus sempre está nos chamando a enxergar as pessoas à nossa volta e não apenas a nós mesmos. Então os relacionamentos nos ajudam a manter o egoísmo subjugado e a nos exercitarmos nessa doação para com os outros. Uma outra coisa que podemos destacar é que os relacionamentos, eles têm a capacidade de nos tratar, de nos lixar, de nos fazer crescer. A Bíblia diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então nós crescemos no meio dos relacionamentos. Em 1 Coríntios 11, 19, Paulo diz: até importa que entre vós haja facções para que os aprovados se manifestem. É no meio de desgastes que não apenas crescemos, mas que os aprovados, eles aparecem. Nós descobrimos quem é quem em termos de maturidade, não só emocional, mas espiritual, num ambiente de relacionamentos. Agora, quais são as soluções práticas para encerrarmos essa nossa reflexão? Devemos abandonar a modernidade, voltar à antiguidade, nos isolar em algum lugar, como fiz com meus filhos na África, para poder conversar? É claro que não. Não estou advogando isso de forma alguma. O apóstolo João escreveu uma carta, mas disse: eu não vou tratar tudo só por carta. Eu espero continuar no encontro pessoal. Então, o importante é que eu e você possamos usar esses benefícios sem negligenciar um relacionamento que é pessoal. Então, de vez em quando, dê as caras. Compareça, visite alguém, gaste tempo com as pessoas do relacionamento, não só os familiares, amigos, se organize, se programe para isso. Não estou, repito, advogando que a gente abandone as facilidades, mas não podemos deixar que elas simplesmente nos façam escravos de um comportamento contrário à palavra de Deus. Esse exercício poderá ser uma solução para esses perigos que eu mencionei. Em relação à impessoalidade, eu gosto de dizer que ninguém fica bom em nada sem treino. Nós temos que treinar a pessoalidade, nos aproximar, conversar, abrir o coração. Isso é importante para a vida cristã, para a saúde de qualquer pessoa. Tiago fala sobre confessarmos as culpas uns aos outros, a fim de que nós sejamos curados. A falta de diálogo também precisa ser corrigida.
por meio de uma decisão. João diz, eu tinha muito que escrever, mas deixei o resto da conversa para quando a gente encontrar pessoalmente. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não vou descarregar tudo à distância. Eu vou fazer questão de guardar algo para que a gente possa compartilhar quando nós estivermos juntos, né? Hoje em dia, quando alguém tem o que dizer, tem uma opinião, um comentário, né, que acrescente, já é destaque, mas isso deveria ser parte, né, da vida de cada um de nós. Poder acrescentar algo que edifique, falar palavras que comuniquem graça, chamar a atenção, né, daqueles que nós amamos e com quem nós nos importamos. Em relação à questão da aparência, nós precisamos aprender a andar tanto em honestidade como, né, em transparência, quando nos expomos com mais frequência. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz, eu não quero que ninguém pense de mim mais do que aquilo que em mim vê ou do que aquilo que de mim ouve. Em relação à comparação, essa competição deveria ser exterminada da nossa vida quando entendemos que somos um corpo, não apenas nos movemos em conjunto, mas trabalhamos em prol uns dos outros para que o bem maior, o plano maior de Deus seja concretizado. Resumindo, fuja dos perigos da modernidade sem abandonar a modernidade. Dê as caras, compareça, seja pessoal, relacione de forma intencional e com certeza não apenas você, mas os que estão perto de você vão ser beneficiados com isso.